o Brasil e conseguir independência para que a gente consiga para que a gente consiga dominar o mundo inteiro e formar um império, o maior império da história. Bora! É só a gente juntar os nossos conhecimentos e criar um novo Albert Einstein. Na verdade, não. Primeiro, o principal órgão que precisa ser infiltrado: educação. Exato. Para a gente poder difundir a nossa propaganda. Foi essa mentalidade revolucionária que tomou a época, né? Legal. Sim. Tá vendo como a esquerda... Tá vendo como eu sei manipular? Mas a gente também tem que saber a técnica de conseguir fazer a fusão dos corpos, porque senão a gente não vira o Albert Einstein. Vamos lá, gente. Economia da Grécia. Quem pode ler pra gente, por favor? Por favor. Pode resumir? Não, é verdade, eu já fui. Pode ler? Pode, por favor. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas da produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isso somavam-se a criação de animais de pequeno porte. Perfeito. Então, gente, uma coisa que vai ampliar essas sociedades é a questão de comércio, tá? E nesse sentido, uma das pessoas que serão mais remuneradas nesse meio serão os artesãos. Os artesãos, eles terão um papel fundamental aí na criação, na elaboração desses produtos aí. Estou ouvindo barulho aqui, acho que é minha gatinha. Enfim, e os gregos, né? Os gregos terão aí, conforme já falamos, um destaque para a época. Vai ser como se fosse os Estados Unidos de hoje, né? O idioma vai começar a ser dissipado, né? Ô professor, couro é o mesmo que couro, né? Como? Tipo couro pele mesmo. Por exemplo, aqui ó, os gregos faziam produtos em couro, metal e tecido. Couro. Na verdade, tem um erro aí, né? Couro é couro de igreja, canto, né? Agora, couro, né? É a pele do boi. Eu acredito que tem um erro de digitação aí. Mas o certo seria couro. Tá, couro. Professor, é aquilo. Por exemplo, se eu sou um escravo do Antigo Egito, eu vou levar minha vida inteira para poder construir uma pirâmide. E por causa disso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ser substituído por outras pessoas assim que eu morrer. E isso fica difícil. E por isso que as pessoas decidiram fazer o comércio. Por quê? Porque assim elas conseguiriam, tipo, não só mais pessoas para conseguir trabalhar, e sim também mais recursos. Porque às vezes, por exemplo, lá no Antigo Egito, eu tô pegando em base assim, era muito difícil você achar um animal normal, tipo uma zebra, por exemplo. Porque era muito quente, era um habitat que não era especializado em ter árvores, ser uma região com florestas e muitas outras coisas. E isso dificultava demais. Pensa só em lugares muito frios, como a Sibéria, ou lugares muito quentes, como o deserto do Saara. Esses tipos de lugares que não são adequados para se viver, eles vão ser os piores lugares para poder fazer a história, porque lá não vão ter recursos essenciais, matérias-primas próprias de lá. É como outros países. Alguns outros países usam algumas árvores brasileiras. Por quê? Porque acham bonitos, só que no país que vive não tem, né? E o que tem que fazer? Tem que exportar de outro país. Exatamente. O que vai acontecer? Igual eu estava comentando hoje numa aula sobre isso aí. Vou copiar aqui que a Yasmin pediu para copiar. Vou colocar no chat aqui, tá, Yasmin? O que vai acontecer?
Enquanto Yes. nós exportamos, só para ter uma ideia, enquanto nós exportamos a laranja, nós compramos o suco de laranja, percebe? Então é mais ou menos esse sentido. Então nós temos que valorizar a nossa matéria-prima e a nossa mão de obra. Porque o que vai acontecer? Vamos pegar a gasolina, por exemplo. Por que nós pagamos muito caro a gasolina? Um dos motivos. Nós temos uma Porque tá demanda. acabando. Nós temos tem um microfone aberto aí, gente. Nós temos uma demanda muito grande de petróleo. E esse petróleo é exportado para outros países para que depois nós possamos comprar o petróleo já refinado. Então nós perdemos 2 vezes aí, né? Ô, professor, É burrice, né? Professor. Deveria investir O mais melhor é em refinarias. se você já tem o petróleo aqui, por que você já não refina ele, transforma em combustível, vende para outros países? Seria Não é mais fácil? muito mais barato. ô, professor, Pois ô, não. professor, é aquilo, eu não sei se você viu, mas a Petrobras, ela tá fazendo eu não sei se é uma campanha, mas é uma coisa, tipo, para reduzir o petróleo em números maiores. Tipo, não reduzir, mas sim conseguir mais petróleo em um número maior de anos. Por exemplo, em vez de você pegar 1 quilo de petróleo, 1 quilo não, né? Como é que seria? Uma tonelada? Vamos dizer, uma tonelada de petróleo por ano, você poderia pegar meia tonelada por ano, e isso reduziria o que fazeria, em vez de todo ano você pegar uma tonelada, não sei, no Oriente Médio, você reduzir um pouquinho, esperar mais um tempo, conseguir se manter com aquilo que você tem e depois conseguir pegar. Eu acho que é mais ou menos desse tipo que a Petrobras está tentando fazer. Sim, sim. É uma ideia, né? Nós temos hoje, atualmente, 17 refinarias. E essas refinarias não estão dando conta da demanda. Aí precisa mandar para fora, precisa exportar. A ideia, como o Luiz falou, é investir em mais refinarias, né? Sim. Vamos lá, religião, gente. Quem vai? Religião. Eu, Vamos lá, leia para nós, Pedro. é Miguel. Perdão, Miguel. Miguel. A religião da Grécia Antiga era politésia ao receber a influência de vários povos. Os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali uma pitonísia entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia a questão como era dada de forma enigmática. Um sacerdote encarregaria de interpretá-la ao cliente. Perfeito. Cultura. Vou comentar um pouquinho sobre religião. Obrigado, Miguel. Olha, uma dica aí sobre leitura. Quando tiver um ponto final, dá uma pausa, respira, tá? Quando tiver uma vírgula, dá uma pausinha mínima aí. Ô, professor, Pois não. assim, não é raiva, mas, sabe, eu sou uma pessoa que se esforça tanto em língua portuguesa, só que as pessoas da minha sala lê assim. Aí tem um ponto final, a pessoa continua lendo. Embala, né? Isso também me irrita. Eu também me esforço muito para ser um bom aluno de língua portuguesa, sabe? Então, Embora muitas vezes eu não consiga, mas eu ainda tô tentando. você tem noção que eu aprendi o que é uma paroxítona, iotoxítona, Oxítona. oxítona, Desculpa.
tudo bem. Enquanto um monte de pessoa mongoloide da minha sala fica lendo tudo emendado, sem fazer nada. Enquanto, nossa, a letra é bem, ainda mais pior. Mongoloide. Você vê assim. Professor, na verdade, assim, eu sou um bom aluno que se destaca, tanto porque, para memorizar os conteúdos, eu só não sou, não sou tão bom assim, principalmente por conta da minha letra. Mas, tipo, a questão de acentuação, essas coisas, até que eu sou bom. Agora, com questão de letra, minha letra é muito ruim, é ilegível. Geralmente, quem tem essa letra ilegível é porque pensa muito rápido, né? Eu não Meu sei se você já cérebro ouviu. pensa mais rápido do que minhas mãos. Enfim, quando falamos de religião, gente, também nós falamos aí do politeísmo, né? Na Grécia Antiga. Ah, Miguel, obrigado por ter lido, Miguel. Não agradeci você. Obrigadão, Miguel. Ô, professor, Oi. é tipo agora, o Miguel acabou de falar, por favor, pode ir mais devagar. Devagar com pelo amor de Deus. Assim, eu sei que eu falei mais pior, mas aqui, quando eu tô desabafando, tipo, parece que quando eu tô desabafando, eu falo algumas coisas erradas, tipo, eu vou falar, eu falo, palanisfero, caralho, mas eu sei que. Depois eu tenho que pagar 50, né? Nunca vou esquecer tá daqueles vendo? 50. Tá vendo? Não tava nem zoando. Esse daí já tava zoando e não paga 50. Eu não pago 50? Não paga. Ele é um dos que mais paga. Então, eu sou o que peço pra pagar. Sem flexão. Quando falavam, eu não lembro. Fazer sem flexão, sem abdominal e sem polichinelo. E ele tipo ainda. Ô professor, nesse fim de semana, olha só o que eu consegui fazer. 60 flexão de braço. Nossa, gente. 20 flexão de barra dupla, sabe? Aquela lá que você segura e fica assim, ó. Ou, Do 300 polichinelo, 500 abdominal canivete, aquele lá que você levanta a perna. Mais aí seus 300 abdominais remador, 15 não, 5 minutos de prancha, e 1 hora de corrida. Gente, tem que ralar mesmo, hein? Senhor, Pois não. o segundo texto que o senhor mandou no chat é qual? É sobre economia. o professor. O professor. Tá vendo aqui? Não tem desculpa. Nunca evente. O José Otávio mandou. Desculpa com I. Desculpa com I. Eu não Invente com E. Exatamente. Invente com E. Eu nem entendi essa palavra. Invente Tipo com assim. E. Invente com E. Vocês são figura, hein? Não, é sério. Eu fico maravilhoso. Eu fico maravilhoso. Como é que fala? Maravilhado. Maravilhado com umas, sabe, com um zequinho assim, bem tiquinho, só que é incrível como, assim, quando eu vejo, por exemplo, um texto sem vírgula, eu fico tipo, sabe, pra mim você vai falar pra mim você vai falar, pra mim, se você der uma prova pra mim e nessa prova você tinha que fazer um texto e você não colocou vírgula, eu não vou nem olhar o texto, tipo assim, eu só vou dar o 0 mesmo, sabe, porque Eu também vou fazer isso. raiva. Porque Professor, me dá uma raiva quando a pessoa não sabe escrever, sabe o quê? Me dá uma raiva quando a pessoa fica, como eu posso dizer? Então, recentemente,
a gente tem trabalhado muito com interpretação de texto. E eu sinto e principalmente interpretação de problema na matemática. Eu fico numa raiva quando a pessoa não interpreta o problema. Ou quando ela não consegue, às vezes. Voltando, eu tinha. Peraí. Professor, e a parte de cultura? Você vai passar pra gente pra casa, digamos assim? Ou não? Isso, ó, vocês vão pesquisar a parte da cultura, tá? Cultura da Antiga Grécia e principalmente essas 4 periodizações aqui, ó. Deixa eu anotar, professor. Vou colocar aí no chat. Se você quiser tirar um print também, tira um print. Ô, professor. O professor. Oi. Falaram lá que eu não pagava flexão. Teve um dia que a gente ia pagar 15 flexões. Um aluno, ele foi ruim, acho que era o Pedro Liz que tava fazendo os créditos lá. Um aluno teve que pagar 30. Como eu tava bonzinho, eu quis fazer 30 junto com o amiguinho, pra ficar normal, pra ficar igual, como todo mundo fala, a família ser bem, todo mundo, um erra, todo mundo erra. O professor... A pessoa que tinha que fazer 30 não fez 30, mas eu fui o único que quis se igualar e fez 30, enquanto todo mundo fez 15. Todo mundo. Isso, tá vendo? Eu acho que é até decente quem que ele tá falando. Pelo amor de Deus, como é que eu não pago as flexão sendo que eu quis? Professor, não queria falar não, mas será que hoje podemos fazer nossas 40 flexões de arqueiro? Vocês que sabem, gente. Não, vamos 50. Não, por favor, mano. Vamos 50. Sinceramente, eu achei a flexão arqueiro mais difícil do que a flexão de barra dupla. Eu acho que ela é mais difícil, sim. Ô Lucas, se você fica irritado com desculpa com I, você ia ficar irritado comigo. Porque teve uma vez que eu tentei falar com